Fala, rapaziada, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Vini e hoje é o seguinte, rapaziada. Hoje eu voltei aqui, ó, na minha divisa, porque eu vou estar indo naquele posto lá de novo, rapaziada. Vocês estão ligados aquele posto lá? Que fica do lado da árvore ali? Então, aquele posto, rapaziada. Eu voltei nele aqui hoje porque eu descobri uma história que aconteceu nele ali. E essa história aí já aconteceu há muito tempo já, tá? É muito tempo atrás. E essa história aí deixou bastante gente aqui do sítio. E essa história aqui deixou bastante gente aqui do sítio meio esquisito, triste. Deixou bastante gente aqui com medo, na verdade, né? Então, mas essa história aí foi uma história bem esquisita mesmo, bem assustadora, bem triste mesmo. Então, hoje eu vou estar indo nele de novo, né? Vou estar mostrando pra vocês de novo esse post aí. E vou estar dando um resumo dessa história que aconteceu nele, beleza? Então é isso, rapaziada. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like. E é isso, vem comigo, simbora lá contar aquela história. Olha lá, rapaziada, o poço fica lá, ó. Lá naquela árvore lá na frente. Aí eu vou passar a roça aqui agora, porque a roça tá limpa, né? Colher a aveia faz tempo já. Simbora lá, mostrar aquele poço lá e contar essa história aí que eu descobri, rapaziada. É louco, vamos lá. Aí, ó. Sítio tá a mesma coisa, né? Não muda, na verdade. Você é louco. E os caras passam veneno nessa veia aqui foi isso semana passada agora. É que sábado e domingo choveu aqui, né? Então, aí eles passam antes da chuva. Mas sei lá, se não chover mais essa semana assim, os caras vão começar a plantar soja aqui, se pá. Vai deixar tudo plantadinho já, o sítio aqui. Isso é doido. Uma casinha da bomba ali embaixo, né? Posto terziano. Aí, ó. A divisa. É isso aí, maluco. Tá chegando ali naquele posto já. É aquele ali, um IP, ó. Ele tá com flor já. Vou chegar um pouco mais perto e eu mostro pra vocês a cor da flor dele. Essas árvores assim que é IP assim a flor dele é bonito, mas o cheiro assim não curto muito não, rapaziada. Não sei vocês aí. O cheiro da flor do IP, né? Não é igual o cheiro daquelas outras flores, né? Sei lá, é meio esquisito. Mas é bom. A árvore também é bastante bonita. Tamanho da pedra, filho. Os caras foram vir plantar aqui, ó. É louco. Passar na semeadeira já era. Quebra na hora, filho. A outra aqui também, ó. Ó. Caralho, tamanho de pedra aqui, filho. Cê é doido. Olha. Olha pra você ver que bonito, rapaziada. É amarela a flor dele, ó. Só que tem vários tipos, né? Tem branco, tem rosa, tem esse aqui que é amarelo, tem vermelho. Tem várias cores. Só que o mais bonito mesmo, que eu acho, é esse amarelo aqui e o branco. Tem um branco assim que ele é meio rosado assim, ou branco e meio rosa, misturado. Só que essa amarelinha aqui é bonita também, mano. Ó pra você ver. Quando ele dá bastante flor mesmo, lota de flor, fica bonito mesmo. Aí cheguei aqui no poço já. Aí pra vocês verem, ó. Pocinho abandonado. Você é doido. No último vídeo, ó, que eu gravei dele aqui, eu desenterrei ele aqui, tirei um pouco dessa terra. Você viu que eu joguei até pedra aqui dentro. E achei um celular aqui dentro, rapaziada. Um celularzinho bem antigo mesmo. Você é louco. E o celular foi jogado aqui na época que enterrou esse poço, né? Celular bem antigo mesmo.
Só que eu queria cavar ele aqui mais uma vez, pra ver se eu consigo encontrar mais coisa. Mas não sei se tem como, porque ele é muito grande. É fundo, velho, e a terra vai ter lá embaixo. Foda isso daí, mano. Agora se vir com a Rex escavadeira aqui, uma máquina, tirar tudo essa terra dele aí, compensa, mas caixada assim, vai ficar um mês aqui cavando. Você é louco. Agora eu vou contar a história pra vocês aqui. Desse poço, o que aconteceu nele. Eu já tinha falado pra vocês, rapaz, aqui na frente aqui, ó, nessa parte aqui. Tinha uma casa aqui antes, né? Era uma casona bem grande aqui, bem bonita mesmo. E essa casa ela foi demolida. Destruíram ela e jogaram lá embaixo, ó. Jogaram tudo lá. Os pedaços dela tá tudo lá, até hoje. E essa casa aqui morava uma família. E essa família trabalhava aqui no sítio. Era um cara, uma mulher dele e os dois filhos dele. Trabalhava aqui no sítio, né? E essa casona aqui ela era bem bonita mesmo, é bem grande. E aqui antes era tudo pasto também, né? Os caras mexiam com as vacas aqui. E essa família que morava nessa casa, todo dia eles pegavam água nesse poço. Eles desciam um balde lá pra baixo e pegavam água aqui. Pra tomar, pra lavar as coisas que eles faziam aqui antes, né? E foi indo. Aí eles foi pegando água nesse poço todo dia. E esse cara que morava aqui com a família dele, ele tinha dois filhos. E os dois filhos dele era meio pequeno, assim, não era muito grande. Era criança ainda. Então, aí teve uma vez que esse cara ele foi trabalhar aqui no sítio. Ele trabalhava aqui o dia inteiro, até de noite. Só que nesse dia que ele foi trabalhar, ele foi pra fora. Ele foi pra fora do sítio que ele foi trampar. Foi pra outro lugar. E a família dele ficou aqui. A mulher dele e os dois filhos dele ficou aqui na casa. Ajudando aqui, mexer com as coisas. E a mulher dele também, algumas vezes, ajudava também aqui no sítio, com as vacas. E o filho dele ficava aqui na casa o dia inteiro. Ficava brincando aqui, ó, no pasto. Que aqui antes era tudo pasto, né? E você sabe, né, como é que as crianças eram antigamente, né? Brincava, corria, pra tudo quanto é canto, assim. Aí, beleza. Aí no dia que esse cara foi trabalhar pra fora, e a mulher dele ficou aqui. E esses moleques, ele brincava bastante pra cá, ó. Brincava bastante aqui perto do poço. E esse poço, ele era fundo, ele tinha bastante água. Aí os molequinhos foi brincando pra cá. E a mãe deles ficou ali na casa ali. Lavando as coisas lá, trabalhando, né? Aí o moleque que ficou brincando aqui, ele foi olhar esse poço aqui pra baixo. Quando esse moleque olhou pra esse poço, ele na verdade ele sabia que tinha um poço aqui, né? Então, só que ele foi olhar pra ver a profundidade dele. O moleque, na época, os moleques eram meio maluco da cabeça. Aí ele foi olhar a profundidade desse poço. O irmãozinho dele tava atrás dele. Só que o irmãozinho dele era muito brincalhão assim. Gostava de brincar com ele. Os dois, na verdade, brincavam junto, né? Aí, quando esse moleque tava de costa aqui olhando o poço, o irmãozinho dele, ele veio correndo, assim, pra brincar com o outro irmão dele que tava olhando aqui o poço. Aí, na frente desse moleque que ele veio correndo, tinha uma pedra. E esse moleque, ele não viu essa pedra, ele veio correndo, tropeçou na pedra e caiu. Ele caiu assim no molequinho que tava olhando o poço aqui e derrubou ele. Aí o moleque caiu dentro do poço. O moleque tava assim, mais ou menos, ó. Tava assim, olhando o poço pra ver como é que era, né? Aí o irmãozinho dele veio de trás e não viu uma pedra que tava aqui. Esse molequinho atropelou. Tipo, ele tropeçou na pedra e caiu. E derrubou o irmãozinho dele dentro do poço. Aí já era. O moleque caiu dentro do poço e morreu afogado. Aí esse outro molequinho que fez isso, ele foi correndo ali pra casa chamar a mãe dele. Só que na hora que a mãe dele viu isso, ela surtou na hora. Ficou louca porque o moleque, filho dela, caiu dentro do poço e morreu. Não teve como fazer nada. Aí a mãe desse moleque, ela ficou desesperada, foi lá pra cima, lá na casa do patrão, chamou ele lá, contou o que aconteceu aqui. Aí o patrão foi lá, né, ligou pra polícia e a polícia veio aqui. Só que a polícia não fez nada, né, porque não tinha como fazer mais nada. O moleque já caiu dentro do poço, já morreu já. E aí o cara, o dono dessa família, ele voltou
de noite. E quando chegou aqui na casa, ele descobriu que o filho dele morreu aqui dentro do poço. Aí esse cara, ele já ficou bastante abalado, né, com essa coisa que aconteceu aí. E ele acabou pedindo as contas pro patrão e foi embora. Ele não voltou no sítio que nunca mais. Foi embora para outro canto. E a história que aconteceu foi mais ou menos isso aí. O irmãozinho do moleque veio correndo, né? Não viu a pedra, acabou tropeçando na pedra e derrubou o irmão dele, acabou matando o irmão dele. Só que o moleque também não teve culpa, né? Porque ele tava brincando com o outro. Aí ele não viu a pedra, né? Na verdade ele não viu a pedra e acabou derrubando o irmão dele dentro do poço e matou o irmão. O moleque caiu e morreu afogado. Aí por isso que eles enterrou esse poço aí, jogou terra nele. Pra não ter perigo, né? Porque depois que aconteceu isso aí, nunca mais eles colocam água nesse poço. Essa história marcou bastante gente aqui do sítio, mano. Deixou todo mundo abalado, filho. Tudo triste. Aí os pessoal que mora nessa casa aqui, ó. Tipo, a família que aconteceu isso foi embora. Só que depois de um mês voltou outra família morar aqui no sítio. Pra ajudar aqui, né? Aí veio outra família morar nessa casa aqui. E essa família, quando veio morar pra cá, eles usavam esse poço aqui também. Só que eles não sabiam dessa história que aconteceu aqui. Aí essa família pegava água nesse poço aqui direto. Só que quando eles iam pegar água aqui, eles escutavam uns barulhos meio estranhos vindo do poço. Tipo, escutava a palavra de criança, assim. Criança chorando, gritando, assim. Aí essa família também acabou ficando com medo, meio assustado e foi embora do sítio também. Aí essa casa aqui ninguém mais veio morar. Ficou abandonada aí. Aí depois eles veio, destruíram ela e jogaram pra baixo lá. Foi uma história bem louca, rapaziada. Bem triste mesmo. O que aconteceu nesse poço. Deixou bastante gente aqui do sítio, ó. Abalado mesmo com essa história aí. Então é isso, rapaziada. Esse é o vídeo. Se vocês gostou aí, deixa o like e comenta aí o que vocês achou sobre essa história que aconteceu nesse poço aqui. Foi basicamente isso aí, rapaziada. O molequinho tava brincando com o outro, né? Aí ele veio correndo assim, não viu a pedra, acabou atravessando a pedra e derrubou o irmãozinho dele no poço e morreu o irmão dele. Acabou matando ele. E essa história deixou bastante gente do sítio triste, né? Abalado com isso aí. E a casa que tinha aqui antes, né? Ela foi destruída e jogaram fora. Jogaram lá pro mato ali pra baixo, né? Foi demolida, na verdade. E os pessoal que ia morar nessa casa depois, né? Acabou escutando um grito também nesse poço aí. Já ficou meio com medo assim, meio assustado e acabou indo embora daqui também. Mas sim, rapaziada. Vou deixar a gente por aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, nós e fui.